Por que devo rezar? Que faz você quando reza? Você entra no seu quarto, fecha a porta, põe-se a só e começa a sua oração. E com quem você fala? Fala com Deus. Mas este interlocutor, Deus, você não o escuta. Deus, você não o sente. Ele mora numa luz inacessível. Jamais alguém o viu. E jamais alguém poderá vê-lo. 1 Timóteo 6,16. Você chama por Deus e não ouve resposta. Seu grito fica sem eco. Você sempre ouviu dizer que rezar é dialogar com Deus, mas se experimenta um perpétuo monólogo. E se ao menos suas palavras tivessem algum significado para seu invisível interlocutor? Porque antes que você diga alguma coisa, o Pai já sabe o que você tem para dizer, conhece o que você precisa, e você não pode falar sem que desde toda a eternidade Deus conheça as palavras que você irá usar e às quais deve conceder o direito de existir e a capacidade de significar alguma coisa. A onisciência de Deus inutiliza todos os seus discursos. Dessa forma, ao rezar, você fica só. É verdade que muitas vezes e de muitos modos Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Mas foi a voz dos profetas que nossos pais ouviram, e desta voz guardamos apenas uma lembrança escrita, infinitamente preciosa, sem dúvida, mas testemunho de um passado que já se foi totalmente. Nestes dias que são os últimos, falou-nos ele por seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:2. Deus entre nós, a palavra feita que armou sua tenda em meio aos homens. Você sabe disso. Você crê em tudo isso. Mas é a fé que lhe assegura. E como Filipe, você é tentado a pedir: Senhor, mostra-nos o Pai. João 14:9. Mas Jesus, que lhe revela o Pai na impressão de sua carne, é como um véu lançado sobre Deus. Revela Deus velando-o. Só a fé pode transpor esse véu, porque Deus só pode revelar-se velando-se, porque Ele é Deus. Não pode manifestar-se senão em sinais que sua experiência humana não entende e que só sua fé pode decifrar. O fato de Deus precisar de sinais para manifestar sua presença faz com que você sinta ainda mais vivamente sua ausência.
e você fica só. Você coloca a cabeça entre as mãos e não pode nunca levantá-la para Deus, porque Deus não o envolve senão com a sua ausência. E, no entanto, você sabe que Deus está aí, mora em você. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, e faremos nele nossa morada. João 14, 23. O Espírito do Senhor repousa em você. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Nele você pode clamar: Abba, isto é, Pai. Gálatas 4, 6. Aí está toda a sua fé, o núcleo de sua vida. Mas o Espírito que está em você não pode ser percebido como um outro, porque ele se torna seu Espírito. O que você percebe é seu Espírito transformado pelo Espírito de Deus. Você não sente o Espírito soprar aos ouvidos ou falar-lhe no coração. Por outro lado, no que se refere a Cristo, de igual modo, você não pode experimentá-lo como sendo um outro, pois você lhe pertence de tal forma ao ponto de ser um só corpo com ele. O Pai, sim, é um outro, mas está escrito que você não pode ir a ele. Para ele todo o seu ser tende, mas sem jamais conseguir alcançá-lo. Então, por que você deve rezar? Se é inútil ou impossível? Ao voltar de seu tempo de oração, Deus continua sendo Deus e você continua sendo criatura humana. Ele, na sua transcendência ou na sua iminência, e você no seu pobre dever humano. Você deve rezar não porque Deus precisa de sua oração, mas porque você precisa exprimir o laço ontológico pelo qual o ser em você consiste em depender de Deus, tender para Ele. Você deve rezar não por causa de Deus, mas por causa de suas atitudes. Você deve rezar porque esta é a regra do jogo, da vida teologal, no dinamismo da fé, da esperança e da caridade. Você deve rezar para tomar consciência dos laços profundos que o unem com Deus e que ao longo de seus dias permanecem calados. Sua vida teologal é assim. Sua fé, sua esperança e sua caridade precisam ser expressas, manifestadas, explicitadas para se desenvolver. E precisam ser constantemente desenvolvidas para subsistir, porque são princípios essencialmente dinâmicos. Uma fé que não é afirmada não firma em Deus. Uma esperança que não é suspirada não aspira, não entusiasma, não impele.
e uma caridade que não é declarada, um amor que não se diz eu te amo, não estreita, não une. Sua fé, sua esperança e sua caridade precisam ser contadas, expressas, declaradas, para que cresçam e se desenvolvam. Você precisa rezar, portanto, em última análise, porque precisa continuamente dizer de novo: eu creio, eu espero, eu amo. Dizendo de novo, sua fé cresce, sua esperança se desenvolve, seu amor se consuma. Assim fazendo, você faz emergir ao plano da consciência aquelas relações que fazem você ser templo do Espírito, membro de Cristo e filho adotivo do Pai. Você precisa rezar para ser. Não é para fazer Deus esperar por você, mas para você se deixar alcançar por Ele. Não é para fazer Deus ouvir, mas para você se tornar capaz de ouvir Deus. Não é para mudar Deus, mas para que você seja mais plenamente aquilo que você é, seu filho em Jesus Cristo. Então, o monólogo de sua oração não deve assustá-lo. Não é um absurdo. Tem sua razão de ser, não em Deus, mas em você. Outra coisa não é senão uma resposta àquela palavra que sempre o precede, porque foi ela quem criou você e é ela que o salva. Seu monólogo é diálogo, mas diálogo assimétrico, no qual cada um dos interlocutores permanece no seu nível e fala à sua maneira. Você, no seu nível, pelos seus gestos, suas atitudes, são palavras e mesmo seus silêncios. E Deus, no seu nível, pela sua palavra, que a todo instante cria você e que a todo instante propõe a você a salvação adquirida em Jesus Cristo. Conteúdo extraído do livro de Frei Eurico de Melo, cujo título é Levarei meu amor à solidão. Continuaremos o seguinte capítulo no próximo vídeo.